Boa noite, estamos aqui de volta, né, para mais um Abraçando a Sexualidade, né? Eu vou dar continuidade um pouco, né, do que falava no encontro passado, né, sobre a questão da sexualidade na infância, que entrava lá no nosso projeto da Secretaria de Educação. Por que é importante a gente falar sobre essa questão da sexualidade, né, na infância? Porque há uma confusão muito grande que a maioria das pessoas fazem, né, quando se trata de sexualidade infantil. Por exemplo, as pessoas tendem a querer relacionar a sexualidade infantil com a sexualidade que a gente comumente chama do adulto. Então, e isso é uma coisa impossível. Embora quando se fala em sexualidade, de um modo geral, as pessoas pensam logo, né, no referencial que se tem. É verdade, o referencial que se tem é a sexualidade do jovem e do adulto, né, e do idoso. E a gente sabe que esse referencial faz parte exatamente porque, como a sexualidade é algo muito reprimido ao longo da história, como eu já falei anteriormente, é nítido que nesse momento se prendam muito a essa questão, ou a pontuar essa questão da sexualidade relacionando ao mundo adulto, ao mundo das pessoas, né, já grandes. Mas a gente precisa entender que quando a gente vai falar de sexualidade infantil, a gente tem que esquecer completamente essa visão do adulto e do adolescente ou do idoso. A gente tem que tentar entender que a sexualidade na infância, como eu já adiantei, aquelas fases que o Freud colocava do desenvolvimento, né, da sexualidade infantil, e a partir disso a gente tem que tentar entender que esse elemento dessa sexualidade da infância não tem nenhum componente erótico igual ao jovem, igual aos demais seres humanos, né, adulto e idoso. Na verdade, quando a gente está falando em sexualidade infantil, a gente está falando em um movimento de energia que o corpo da gente tem, não é? E que envolve toda a vida, como caminhar, brincar, estudar, né? Então, tomando como referência esse aspecto, então fica mais fácil a gente começar a entender que quando se fala em infância, a gente está falando em uma fase de desenvolvimento e de evolução para se chegar ao mundo adolescente e depois, posteriormente, ao mundo adulto. Nesse sentido, quando a gente fala em energia, quando a gente fala em movimento, a gente está dizendo que esse movimento que a criança faz é um movimento muito ligado ao que a gente chama de processo autoerótico. Ou seja, não tem nenhum componente, não se volta para nenhum componente externo ou para alguma pessoa ou para alguma coisa. Não. Esse movimento é um movimento de descoberta, é um movimento de se conhecer. E aí, esse conhecimento envolve conhecer o corpo, a dinâmica do corpo, né, ao tocar, e evidentemente que é natural, não é, que como o corpo, a maior parte do corpo fica exposto, não é, e só a área, né, genital é que ela fica encoberta, ela cause mais, né, curiosidade. E como há uma repressão muito grande, então se a criança pega num pênis ou a menina pega na vulva, é evidentemente que isso assusta muita gente, porque, como eu dizia, há uma relação com a sexualidade do adolescente e da pessoa adulta. Então, evidentemente que nesse momento que a gente faz essa integração, que é uma integração distorcida, porque, como eu estou dizendo e reafirmando, né, a criança começa a descobrir seu corpo. A curiosidade é pegar na mão, no braço, no cabelo, pegar e tocar o outro. Então, mesmo quando a criança está brincando com outra criança, que um pega no genital do outro, isso não tem nenhum componente erótico, né? Não tem nenhuma característica, né, sensual ou uma característica erótica, sexual, como eu chamo, para definir melhor os termos. É apenas uma curiosidade. Por exemplo, o tamanho, que varia.
né? Meninos e meninos. O menino, porque que a menina não tem aquele pênis, e a menina, porque que o menino tem aquele pênis e é diferente da genitália dela. E essa descoberta faz parte como descobrir o pé, a mão, o braço, que não tem nada, absolutamente nada a ver com erótico, né? É descobrir, é se conhecer, né? É se tocar. E é evidentemente que acontece brincadeiras infantis onde as pessoas se tocam, do mesmo jeito que corre, do mesmo jeito que joga bola, do mesmo jeito que brinca de casinha, do mesmo jeito que brinca, não é, de pai e mãe. E as crianças repetem muito as coisas que ele vê em seu meio social. Não é? Apenas, muitas vezes reproduz até modelos distorcidos, como a questão de gênero, né? De rosa para menina, boneca para menina, bola e azul para menino, que isso a gente vai tratar mais adiante quando discutir a questão de gênero, e que não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é uma questão meramente cultural, né? Meninos e meninas podem brincar de bola, de boneca, do mesmo jeito, que isso não tem implicações nenhuma. Ninguém vai assumir o sexo ou o comportamento do sexo oposto porque brinca. A menina não vai ser homem porque brinca de bola, o menino não vai ser menina. Não é? Você pode ser o pai, pode ser um avô, pode ser um tio, você pode ser uma tia, e do mesmo jeito que no futebol você tem o zagueiro, o goleiro, né, os atacantes, os centroavantes, etc. Então isso faz parte da vida humana, né? Não tem nenhuma distinção nesse sentido. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, né? Que não há esse componente erótico, sexual do mundo adulto, e sim apenas a descoberta, o toque. O que é preciso que a gente tenha cuidado é de não fazer expressões de horrível, ou expressões de medo, ou expressões tristes, ou de vergonha e tal. Não, né? A gente pode, em outros momentos, deixa o momento acontecer, e em outros momentos a gente pode ir continuando e pode conversar com os filhos e orientando para que eles também não sejam vítimas de nenhum tipo de violência. Porque assim, brincar a criança de 3, 4, 5 anos com criança de 3, 4, 5 anos é uma coisa. Agora, se brinca crianças maiores com menores, já muda a fisionomia. Porque aí o outro pré-adolescente, por exemplo, já tem um componente mais erótico sexual, diferentemente da criança que está somente em fase de descoberta. É muito grande, é muito amplo, é muito extenso essa reflexão e essa discussão. Então, eu vou parando por aqui e na próxima semana eu vou retomar exatamente como seria interessante a gente trabalhar esses elementos e desenvolver uma proposta saudável para que as pessoas não tenham vergonha do seu corpo e também da sua sexualidade quando crescerem ou quando começarem a pensar nessa perspectiva que a gente chama heteroerótica e não mais autoerótica. Boa tarde, boa noite, né, a todos e a todas. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Vá lá, curta meu canal e dê o clique lá de ok ou não, porque a gente vai melhorando o nosso trabalho. Até a próxima semana.